pessoal aí da internet, temos pessoas em vários lugares, e eu estava falando aqui que realmente as coisas de Deus, a gente tem que conhecer os mistérios que estavam ocultos desde na antiguidade, no passado, mas hoje nós somos o povo da nova aliança, o povo que recebe o quê? A revelação dos mistérios através do Espírito Santo de Deus. O Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele está entre nós aqui nessa noite. Nós vamos exaltar o Senhor Jesus através da palavra viva, a palavra que vem trazer mudança na nossa mente, no nosso espírito, para que a gente possa sempre tomar a decisão certa. Amém? Vamos orar então, e eu tenho certeza que todos vão ser profundamente abençoados. Nós vamos concluir uma parte do que nós começamos no domingo próximo passado, e depois vamos dar uma continuidade. Okay? Levante as suas mãos ao Senhor, comece a invocar aí no seu lugar também, para que o Senhor possa verdadeiramente já começar agora a atuar, porque Jesus, nós invocamos a Ti nesta noite, em espírito e em verdade, ó Deus, porque os nossos corações estão sedentos da verdade. Nós estamos procurando, ó Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da igreja, que se encarnou através de Jesus Cristo, para que hoje pudéssemos andar em novidade de vida, para que pudéssemos ser transformados, ó Deus, de glória em glória, na imagem do Senhor. Abençoa aqueles que estão aqui nesta noite. Traz, Senhor, entendimento espiritual. Traz revelação, ó Deus. Traz cura emocional. Traz, Senhor, assim, um desejo maior de servir a Ti, em espírito e em verdade. Abençoa os que estão pela internet agora, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aonde quer que esteja alguém neste momento. Receba o toque do Senhor. Receba o mover do Espírito Santo, que já está no nosso meio. Nós estamos aqui te glorificando, ó Deus, eu e teu povo, parte da tua igreja. Muito obrigado, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pelos resultados do que vai acontecer aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu não sei se tocou lá a campainha lá, não sei se alguém está chegando, mas... Só você olhar por aqui, ó. Hein? Não, eu acho que eu ouvi o interfone. Acho, mas tudo bem. Eu tenho um bom ouvido. Gente, vocês estão lembrados, nós gastamos mais de 1 hora na aula passada, né? Que foi já uma repetição do que a gente já tinha feito. E eu estou falando sobre as 3 etapas. Dá para ler no quadro aqui? Hoje tivemos que improvisar o tripé. Dá para ler aqui? Não. As 3 etapas da salvação. Eu falei para vocês que no momento em que o homem, Adão e Eva, comeu da árvore da morte, não é isso? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que a árvore da morte. A partir daquele... E essa morte é nada mais, nada menos do que o veneno da serpente. Como a maioria das serpentes tem um veneno, e Satanás entrou numa serpente e, figurativamente falando, o que ele colocou dentro do homem foi o veneno da morte. Porque até então, Deus tinha criado Adão e Eva não para morrer, eles não sabiam o que era isso. Mas quando entrou a morte, né, eles se corromperam e morreram espírito, alma e corpo, que são 3 partes distintas do ser humano, né? Então, a primeira parte que nós já falamos, eu não vou repetir aqui, como eu disse, Jesus morreu na cruz, não apenas para perdoar os nossos pecados. Isso é uma maneira muito simples e objetiva demais de falar que Jesus veio só para morrer pelos meus pecados. Não, ele veio para restaurar
a minha vida é espírito, alma e corpo. E os pecados fazem parte disso. Então é muito mais. Nós temos, como eu disse, nós temos que analisar a Bíblia, a palavra de Deus, não só de maneira objetiva, mas principalmente de maneira subjetiva, ou seja, sondar, ir a fundo, ver o que Deus está falando através de textos, de mensagens, de palavras, de parábolas, porque às vezes a gente olha, né, e a nossa mente natural não capta. Então nós precisamos da revelação, precisamos de andar no Espírito, precisamos que o Senhor nos mostre. Então, o homem, a primeira etapa da salvação, o homem foi salvo, foi restaurado aonde? No Espírito. No Espírito, né? Quando a gente, como eu falei para você, a gente crê em Jesus como Salvador, naquele momento é uma salvação imediata, não precisa ser feito mais nada, ok? Né? E isso tem implicações com o meu presente, passado ou futuro? Futuro. Passado. Parece mulher, responde sem pensar. A mulher que responde depois é que pensa. Mas você sabia. Né? Então, eu fui perdoado dos meus passados para sempre. Nenhuma mulher reclamou, nem a Gleise, nem ninguém, mas tudo bem. É porque já concordam e deixa para lá. Então, isso tem a ver com o meu passado. Eu fui salvo para sempre, não perco a minha salvação, não é isso? É impossível. Porque aqueles que chegaram a Jesus, eu já dei os versículos, não vamos tocar nisso agora. Qual é a segunda? Então, o meu espírito foi salvo no dia em que eu confessei Jesus como Senhor, e essa salvação, essa restauração é para a eternidade. Depois eu falei da terceira parte, né? É espírito, alma e o corpo. Eu usei a primeira, depois a segunda. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Você concorda com o que eu falei agora? Eu só? Você concorda também? Amém. Eu só? Isso aqui é bom, concordo sem saber. Quando é que o meu corpo vai ser salvo? Olha, se o homem caiu, se ele foi corrompido no corpo, porque até então ele não morria, a morte não entrou no corpo. A morte atua no nosso corpo, não é verdade? A gente fica doente, a gente tem fraqueza no corpo. E, como eu falei para vocês, a cada dia que a gente vive, na verdade, no corpo a gente morre, né? Então, hoje a Ivana está morrendo um pouquinho mais, que ela completa mais um ano na vida dela. Então, veja só, quando que o meu corpo vai ser salvo? Eu preciso de uma restauração. Estão lembrados? Eu mudei um versículo aqui, Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Eu vou ler. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela. Toda a criação está se referindo aqui, no caso, a toda criatura, todo ser humano. Mas Paulo está dizendo que não só toda a criação, mas também nós que temos, versículo 22 e 23, Romanos 8. Nós que temos as primícias do Espírito. Também o quê? Gememos, diz ele aqui. Igualmente, gememos em nosso íntimo. Aguardando, ou seja, esperando o quê? A adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso corpo. Eu usei outros textos aqui falando também, né? Filipenses capítulo 3, né? Que o nosso corpo de humilhação, Paulo fala, quando Jesus voltar, ele vai ser a primeira coisa que ele vai fazer. Aliás, a segunda. Na segunda vinda de Jesus, quando ele vier com os vencedores, qual é a primeira coisa que vai acontecer? Os mortos em Cristo. Porque os que morreram sem Cristo vão continuar lá. Né? Eu já estou falando isso, porque depois eu vou tocar nisso, mas eu quero que você já entenda quais são os passos, passo a passo, do que vai acontecer. Jesus vai vir, vai levar a igreja, vai ter o julgamento logo. Ei, não é assim não. A gente está vendo que tem vários detalhes.
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos que tiverem por ocasião serão o quê? Transformados no seu corpo. A salvação do nosso corpo, a redenção. Ou seja, a redenção significa que Deus comprou o nosso corpo e Ele vai colocar a vida dele, a salvação dele, como Ele fez no nosso espírito, só que Ele faz hoje. O corpo, na hora, vai deixar de ser um corpo de humilhação para ser um corpo de glória. Então, o nosso corpo vai ultrapassar todos os sentidos, você vai poder ser trasladado, você vai poder viver na era do milênio com um corpo glorificado. O mesmo corpo que Jesus tem, que subiu ao céu e desceu, nesse momento vai ser a salvação do nosso corpo. Então, isso já falei, né? Gastei 1 hora para dar versículos e textos, e agora nós vamos falar na aula de hoje sobre a salvação da nossa alma. Ah, mas a salvação não é só no espírito e tal? Esse é o problema. Nós transformamos o evangelho numa coisa tão limitada, e a maioria das pessoas não sabe do que vai acontecer. Tem tantos mistérios de Deus que o Senhor está restaurando nesses últimos dias. Muito bem, então a salvação do nosso corpo tem a ver com o passado? Não, passado é o espírito. Tem a ver com o presente ou com o futuro? Futuro. Lógico. A salvação da nossa alma tem a ver com o quê? Presente, passado, futuro? Presente. Presente. Ok, presente. A minha alma vai ser salva a partir de quando? Que presente? Durante que época? Eu disse que essa aqui especificamente na segunda vinda. E no Espírito foi no dia em que eu confessei Jesus como Salvador. Aconteceu naquele momento. E a salvação da minha alma? Porque eu mostrei para vocês, e é óbvio, basta ser honesto. Eu posso ter Jesus como Senhor e Salvador, salvo, ter os meus pecados perdoados, mas a minha carne ainda dá o quê? Umas ressuscitadas. É ou não é verdade? Tem muitas coisas, tem crente com ciúme? Não é obra da carne? É obra da carne. Ué, mas ele é salvo ou não é? Ele é salvo no Espírito. Tem crente com inveja, com bebedice, lascívia, desejos sexuais. Tem ou não tem? Glutonaria. Glutonaria. Por isso que eu sou esbelto. Tem outras coisas que acontecem. Isso tudo são consequências da nossa alma, que precisam ser salvas, não é verdade? Certo, é verdade. Porque senão seria uma desculpa. Não, eu já sou crente, eu sei que vou para o céu, não vou para o inferno, tenho a vida eterna. Agora eu vou viver de qualquer maneira. Será que é assim? Não, não é não. Eu vou... não é, realmente não é. Mas tem pessoas que, bom, eu já sou crente, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso ter inveja. Jesus entende. Pode ter ciúme. Pode ter ciúme. Ciúme descontrolado, que até inventa as coisas nos outros. Cobiça. O homem precisa de restauração nisso. Eu tô brincando ali. Não, mas... O Alexandre ficou até quieto. Deixa eu casar. Só fica mexendo quem tá quieto. Fica mexendo. Cutuca, como é? Cutuca fora? Não, cutuca ouça. Fica mexendo quem tá quieto. Já fica indireto, né? Fica quieto. Eu não fiz nada. Eu tô no espírito. Você... A alma do homem, então, olha só, foi arruinado. Nós precisamos... A era da igreja, depois que você confessou Jesus como Salvador, a partir daí começa a salvação da sua alma. Sabe por quê? Paulo disse: desenvolvei a vossa salvação
E isto com temor e tremor, não é isso? Ele não pode estar falando que eu tenho que desenvolver a minha salvação no espírito, porque ela foi definitiva. É ou não é? No meu espírito, Jesus entrou, perdoou dos meus pecados, me deu a vida eterna. Eu não tenho que desenvolver nada. Mas desenvolver a salvação é agora na alma, porque no corpo, eu não vou ser salvo até o dia que eu morrer. Eu não vou ser salvo no meu corpo, mas só quando Jesus voltar, que ele vai transformar o corpo de glória. Então, a nossa salvação, se você ler as epístolas de Pedro, e eu vou usar um texto hoje, porque tem vários, em que ele fala sobre a salvação da alma. Ou seja, a nossa alma é o quê? Só para lembrar. O que é a minha alma que tem que ser salva? As emoções. As minhas emoções. A alma tem... Como o homem tem espírito, o homem corpo, o corpo tem 3 partes, não tem? Cabeça, membro e tronco. O espírito tem 3 partes também. Pouca gente sabe disso. Eu já dei essa aula aqui, estão lembrados? Não. A consciência... Não dei essa aula aqui, uma obra, né? Não, Dá de novo. O espírito do homem tem 3 partes. Eu contato a Deus pelo meu espírito. Eu tenho consciência das coisas de Deus aonde? Na minha mente. A minha mente acha loucura as coisas de Deus. No meu sentimento? Não. Deus é espírito e o espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Como que eu acredito que vai ter um milênio? Como eu acredito que vai ter um céu, que vai ter uma ressurreição? Se você fala isso para um homem natural, ele vai dizer, esses caras são loucos. Morreu, acabou tudo. Por quê? Uma parte do meu espírito, que é a parte mais importante, tem consciência das coisas espirituais. Se você falar para uma pessoa que existe céu, inferno, que existe... Todo mundo vai dizer, isso é invenção da igreja. Não. Como é que você crê que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados? Só o teu espírito recebe do Espírito de Deus e tem consciência. Depois tem a intuição. Lembra que eu falei? Por intuição, uma parte do seu espírito começa a profetizar, começa a falar a palavra viva, que não é uma palavra humana. E pelo meu espírito, eu tenho comunhão com Deus. A verdadeira comunhão é no espírito. Então, são essas 3 partes, que eu já dei uma aula dessa, depois eu vou completar. A alma também tem 3 partes. A Raquel falou que a primeira é emoção. Você tem emoções na sua vida, na sua alma? tem. Se eu falar aqui uma coisa bonita, se você vê um filme de romance, as mulheres vão o quê? Chorar. Primeira coisa, você chorou, eu chorei adoidado. Né? E você pergunta para um homem, ele diz, não. Ou seja, cada um de nós tem a reação da nossa alma nas emoções. Por outro lado, se você vê um filme maluco, como eu fui convidado ontem por um amigo, para ver um filme top nos Estados Unidos, o primeiro da linha, eu falei, qual é? Vou no escuro. Aí eu vinha para a Barra, ele mora no Leblon, disse, não, vamos comprar aqui, vamos lanchar, vamos jantar, vai ser o filme. Quando eu entrei no cinema, ele falou que era do Tom Cruise. Eu falei, bom, o carinha é bom. Sabe qual é? Rapaz, era o filme mais visto, Oblivion. Eu saí do cinema, eu falei, eu sou de outra... Eu não entendi nada, nada. Foi uma loucura, uma alucinação, que eu falei, que droga! Me deu vontade, no meio do cinema, falar algumas coisas. Você vê, a alma é que manifesta nessa hora. Eu só gostei numa hora lá que tocou uma música dos anos 60, 70. O Happy Day. Não, Happy Day, isso aí... Esse cara é muito saudosista. Tu é mais velho que eu. Rapaz, tocou a música. E na hora que o cara falou, no meio de espaçonaves, não sei, é tão louco o filme. Aí eu falei pra minha mulher, eu já ia querer cantar no cinema, porque tinha uns caras que falaram, olhando pra trás, eu falei, não, deixa eu me calar aqui. Mas a alma do ser humano, depois eu digo qual é a música, você não vai saber mesmo, você não é dessa época, né? Só a Ivana.
Ué, eu fui amigo de escola dominical na igreja Nova Vida com ela, não foi, Ivana? Não, que a avó também. Não, foi a avó. Né? Não, nem tanto. Nem tanto. Tá bom. Então, os sentimentos. Qual é a terceira parte da alma aqui, que é completamente sentimento? O homem é mais racional, não é isso? Porque chora à toa, um filme, uma bobagem, fica chorando. Né? Qual é a terceira parte da alma que precisa ser restaurada? Vontade. Vontade. A vontade, a capacidade de tomar decisão. Essa que é a verdade. Ou seja, o que se corrompeu? Quando Adão e Eva receberam o veneno de Satanás, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que muita coisa de boa da parte humana é maligna, porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Se eu te criar uma lista de coisas aqui, você vai dizer, não, isso é bom, isso é mal, isso é bom. Não é assim que a gente julga nas coisas do dia a dia? Tudo aos olhos de Deus que é humano pode ser maligno. Por isso que nós precisamos de discernimento no espírito. Porque vida fácil, conforto, pode ser o maior, o quê? Cilada. Porque tem muito crente, se Deus desse dinheiro, vida fácil, casa não sei o quê, o cara nunca mais ia para a igreja, ele ia cair na carne. Então, a árvore do conhecimento do bem, muita sabedoria humana. Pedro diz que a sabedoria humana é animal, demoníaca e terrena. Não, mas você tem que ser culto, isso aqui. Cuidado. Nós precisamos da sabedoria de Deus e mistério. Então, a gente quase não pensa nessas coisas. Então, eu preciso ser restaurado. Por quê? Porque os nossos sentimentos, o que eu disse para vocês, quando Adão e Eva caíram, a alma deles tornou-se caída, ou seja, independente de Deus. O homem passou a viver independente de Deus. Viver para ele mesmo. Não mais para Deus. O corpo dele morreu, viveu para a morte. O espírito dele ficou longe de Deus. E os sentimentos dele não são mais... Você quer ver uma coisa? Hoje, quantas pessoas cristãs salvas no espírito e que serão salvas no corpo quando Jesus voltar? Quantos que fazem a vontade de Deus mesmo? Você acha que a vontade... Quantos pastores estão fazendo a vontade de Deus? Na sua alma. Então, a nossa vontade precisa ser salva. O que eu sinto hoje, eu tenho que sentir com os sentimentos voltados para Jesus. As nossas emoções, os meus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. É mais fácil você buscar os pensamentos da cultura, do sistema desse mundo, da diversão, do que você colocar os pensamentos de Deus, estudar a palavra de Deus. Então, nós temos que ser salvos na nossa mente, na nossa vontade, na nossa emoção. E agora eu pergunto, como que Deus faz? Eu disse que isso é um processo que ocorre a partir do momento em que eu fui salvo no meu espírito, confessei Jesus, até o momento de o quê? Morrer. O período de vida que você tem e eu tenho é o período de vida que o Senhor nos dá para tratar com o nosso ego, com a nossa natureza humana. Eu fiz uma pergunta aqui e defini o que significa carne. Você já leu? Não, a carne não é bom. Paulo não fala da carne. Carne. Para nada presta. A carne para nada presta. Aí alguém até falou, eu estou tentando melhorar a minha carne. Não, nunca. A carne tem que ser crucificada. Tem que ser morta. O que é a carne? Quando Paulo fala, irmãos, não andeis na carne. O que é isso? A gente pensa, hein? Mais específico. Você está vendo que a gente... Essas expressões da alma, que você falou, vontade, desejo, sentimentos... Não, vontade, emoção,
e o intelecto. Mas o que é carne? Porque Paulo fala sobre carne. A carne, o corpo da carne. Quando você, Gálatas 6 diz que você é batizado, né? Os seus pecados foram perdoados. Mas é a carne. A carne é a coisa maligna. Atitude de quê? Da alma, do corpo, do Não, espírito? é a semente maligna que o inimigo enfiou. Tira a palavra semente. É a natureza caída do homem que ainda existe hoje na nossa alma. Amor, Eu não- deixa eu ler aqui um versículo de Gálatas. Tá. Que diz assim: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. O texto normal diz: crucificaram a carne. É. Então você já sabe, ótimo texto. Tem várias, as epístolas de Paulo, de Gálatas, de Romanos, falam crucificar a carne, 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 mas a gente não sabe na Bíblia o que é carne, não sabe o que é consciência do Espírito. Então fica difícil você entender o que o texto está dizendo, e eu gosto de usar os textos difíceis para depois chegar até o mais fácil, porque até os mais fáceis a gente até entende errado. Por isso que Deus está restaurando nesses últimos dias para a gente ter uma certeza. Então salvação não é só o perdão dos meus pecados? Não. Salvação na sua mente. Você não pode ter ciúme, inveja, isso tudo. Essa é a natureza humana caída, que ela tem que ser crucificada. E a minha pergunta agora é: o que Deus faz durante o período da minha vida para salvar a minha alma, ou seja, a minha mente, as minhas emoções e a minha vontade, que elas são para mim mesmo, que são para as coisas, e cada um é atraído pela sua própria cobiça, não é isso? Tem pessoas que têm inveja, ciúme, outras não, mas outros têm desejos sexuais malignos, enquanto outros não é verdade? Cada um é atraído nisso. O que Deus faz? Essa aqui é a pergunta. Para salvar, qual é o processo que ele usa? Qual é o meio que ele usa para salvar as minhas emoções, a minha vontade? Se você tem vontade, hoje nós estamos falando, uma irmã estava falando do marido. O meu marido não faz nada. A vontade dele que tem que imperar até no meio da família. Se ele diz que tem que ser isso, todo mundo tem que ir atrás. Tá certo isso? Não, né? Por outro lado, tem mulheres que dizem, não vou, não quero e tal. E o que tem que acontecer para essa pessoa mudar? O que tem que acontecer para a pessoa que tem muita inveja, ver o irmãozinho abençoado com um dom, ou porque ganhou uma casa nova, ou porque ganhou um carro branco Fiat, sabe qual é? Daquele bem bonito. Aí o outro cresce o olho, né? Lógico. Né? Não é Fiat, não, qual é? É Ford? Pois é Ford. Eu falei Fiat para não me lembrar de você. Mas tem ou não tem? Você vê, nossa, o irmão tá todo besta, chegou na igreja com um carro novo, que isso e tal. Vai ver que tá mentindo, tá roubando. Aí você começa a criar. O que Deus tem que fazer para salvar nessa situação? Quebrantar a pessoa. Quebrantar. Ou seja, vamos ler aqui um texto. Espera aí. Não tem outra. Deus vai dizer assim, não, você já orou para você deixar de ter ciúme? Oração não resolve. Porque, olha, eu vou te dizer por experiência bíblica, se você tentar orar para não ter mais as obras da carne, que são prostituição, lascívia, bebedice, glutonaria, inveja, ciúme, divisão. Tem pessoas que criam divisão, é obra da carne, não é isso? Tem pastores que criam divisão e facção. Sabe a palavra facção lá? Você sabe o que significa essa palavra facção? Feitiçaria. Tem feitiçaria, mas sabe o que é a facção? São pessoas que criam uma doutrina específica, diferente de todo mundo, e se tornam um grupo exclusivo
Não, na nossa igreja nós só cremos nisso. E a pessoa prega aquilo e tudo mais não vale. Isso existe na igreja? Isso é o que é facção. É uma coisa da alma. Aí ele não é salvo, ele é falso profeta. Não! No espírito ele é salvo. O corpo dele vai ser glorificado? Vai. Mas o ponto aqui é, quem não for salvo, entre na sua alma, na sua vontade, na sua emoção, no seu pensamento, no período da igreja até bater as botas, não vai viver no reino. Esse é o prêmio de entrar no reino milenar. Aí, Então, aí simboliza a virgem louca, né? simboliza o quê? As virgens loucas que não entraram. Exato. Mas cada aula nossa tem a ver com a aula anterior. Quer dizer, a anterior da passada, que eu falei das 5 virgens nécias e das 5 prudentes. As 10 virgens eram quem? Salvas. As 10 tinham o Espírito de Deus aonde? No seu espírito. Era ou não era? Mas tem mentes, tem pastores que dizem, não, os 5 eram falsas, entraram ali no meio. Não diga o que o texto não diz. Nós analisamos ponto por ponto. 5 eram prudentes. Elas, eu sei que você entende, elas o quê? 5 delas, além de terem o óleo do Espírito no seu espírito, tinham nas suas vasilhas. E eu mostrei que as vasilhas era reserva. Era onde? Na sua alma. Ser salvo na alma, portanto, significa expressar o Espírito de Deus na sua alma, nas suas emoções, nas suas reações. Quando alguém te fala, minha irmã, você é invejoso, isso, aquilo. E se você diz, receba essa palavra. A gente só recebe a palavra, irmão vai ser um grande pregador, receba a palavra. Irmão vai ganhar, receba a palavra. Mas se alguém chega, irmão, eu vejo que o irmão, quando falou no Kia lá do irmão, branco, Kia não, forte. O irmão encheu o olho, está andando a pé e está todo, o irmão ficou meio, foi até saindo. O irmão devia, né, prestar atenção nisso. Ninguém prova de que a nossa alma está salva nas áreas que precisam ser salvas, é quando você recebe aquilo e diz, é verdade, eu preciso mudar isso e tal. E a pergunta que eu fiz é, o que tem que acontecer? O Fábio falou, tem que ser quebrado. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Vai ser quebrado na pessoa orar? Não, pelo contrário. Se você vai orar especificamente para abandonar essas coisas, eu te garanto que você vai fazer em dobro. Eu te digo, não faça isso. Lembra que eu usei o texto, quanto mais se ora, mais aparece a assombração. Quando você diz, não, Senhor, eu caí, eu não vou fazer mais isso e tal. Eu juro, eu não vou. Isso é do seu ego. Não vou. Eu vou te dizer uma coisa. Antes uma hora depois, você vai fazer aquilo pior. E quando é o contrário, a gente percebe que tem uma pessoa que a gente percebe que a pessoa, assim, a gente até gosta de estar com a pessoa, mas a pessoa, você percebe que tem uma inveja. Que ela tem inveja? Tem inveja. Mas você gosta da pessoa, mas a pessoa diz, a gente tem que orar. Aí você, não, você pode orar. Pois é, você pode orar, mas eu vou te dizer como você vai orar. Você quer saber como? Porque a gente não quer que a pessoa não é falar assim, abaixe, Senhor, tem misericórdia, eu adoro aquela pessoa. Senhor, abençoa ela. Ei, não é assim que você tem que orar. Eu vou te dizer como. Vamos ler o texto aqui. Manda o antes pegar ela na esquina. Não, também não é amaldiçoar também, não. Não é dizer, não, irmão. Vocês querem a fórmula bíblica? E olha, é o apóstolo Pedro que falou isso. Era um carinha que era almático. Eu chamo pessoas almáticas, que vivem a nível da alma. Ele é muito salvo no espírito, tem poder para curar o demônio, expulsa o demônio. Mas na hora que alguém pisa no pé dele, esbraveja,
Na hora que tem que dar atenção, ei, que isso? Parece o cara que nem é convertido, né? Porque a alma dele ainda está muito viva. Se bater na cara dele, meu Deus do céu, não vai dar outra face. Ele vai partir para cima. Ele vai partir para cima, vai amaldiçoar a família, terceira geração. Que isso? Se liberta. Se liberta, mas como? Aí eu vou te dizer como Deus faz. Então vamos ler lá, 1 Pedro, primeiro. Eu posso apagar aqui o corpo? Posso apagar o espírito? Se pode, não pode, já apaguei. Vamos lá, olha. 1 Pedro era um cara que vivia na alma. Jesus, todo mundo vai te abandonar, menos eu. Foi o primeiro. Era o cara que vivia no sentimento. Negou 3 vezes. Negou 3 vezes. É pior, por isso que eu digo, não, Jesus, todos vão isso aqui. Ele aprendeu. Aí ele escreveu, 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 1. Deixa eu ver só. Tá bom, de 3 a 9. Vamos ler o texto inteiro? 1 Pedro 1, 3 a 9. Olha, nós temos que interpretar o texto usando tudo. Esse negócio de pegar um versículo e criar uma ideia sua e jogar, isso é assassinar. Temos que ler o texto inteiro, e às vezes você tem que ler um capítulo inteiro. É assim que se prega a Bíblia. Não é você criar uma coisa, jogar uma ideia com lógica. Por isso que tem tantas doutrinas aí erradas, humanas. Bendito Deus e Pai. Olha só, ele começa no louvor. Parece até o Fábio, né, que adora louvor. Bendito Deus e Pai. Antes de falar qualquer coisa, ele está glorificando a Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, isso tem peso, porque se alguém teve misericórdia com Pedro, foi Jesus Cristo. Ele diz, eu bendigo esse Deus. Ele não foi logo no... Não. Então, melhor oração é começar glorificando a Deus. A sua muita misericórdia que nos regenerou. O que significa regeneração? uma nova vida. Trazer uma nova vida. Espera aí, mas que regeneração é essa aqui que ele está falando? Não. Graças a Deus que ele nos regenerou primeiro no meu espírito. Eu recebi primeiro a vida de Deus no meu espírito. Isso é o que significa essa palavra. Regeneração. Nos regenerou e... mas pastor, provas. Está aqui o próprio texto diz. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Eu fui regenerado, eu recebi uma vida no meu espírito, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Nós cremos na... Hein? Quando nós cremos na morte de Cristo, a gente confere no Espírito Santo do Espírito. Mas nós só cremos não na morte de Cristo, mas na ressurreição dele. E Pedro, para ele tinha mais peso escrever isso. Por quê? Porque na morte de Cristo, ele estava lá, quem é esse Galileu? Não sei. Aí a empregadinha que estava do lado dele, que tinha uma criada lá, lembra? Jesus morrendo e Pedro lá, com os discípulos. Deixa eu me esconder aqui, se souberem que eu também estava com ele, o que vai acontecer? Vai também. Aí uma empregadinha, diz lá no livro, ela estava lá, disse, ei, esse aqui também estava com ele, é Galileu, era seguidor dele. Imagina uma mulher que gosta de fazer todo mundo, falou, Pedro, eu não, eu nem sei quem é esse. O galo cantou. Não, aí foi galinha. Porque galo é de macho, né? Mas eu tenho que dar um pouco a favor da mulher, que eu já falei. Aí Pedro, não, eu não sei. Não tava chamando. Você era dele? Cocorococó. Não sei.
que Jesus devia estar lá sendo crucificado, dizendo, ó, antes do galo cantar quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Tu vais o quê? Negar. Negou ou não negou? Negou ou não negou? Por isso que ele escreveu isso. Porque depois que ele foi salvo durante a vida dele, na alma dele, ele disse, agora tanto faz. Tanto que na morte de Pedro ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu Jesus. Eu não sou digno. Olha que Pedro transformado. O que ele fez? Inverteu, eu quero de cabeça para baixo, que era pior ainda. Que é isso? O outro negou Jesus, agora... Ele mostrou que a alma dele, os pensamentos, as emoções dele agora era para Jesus. Tinha sido regenerada. Né? Tinha sido regenerada, mas calma, ele diz aqui como. Vamos continuar. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não perece. Agora ele começa a falar de uma herança que está guardada no céu, tá? Não tem mais nada a ver com a salvação no Espírito. O que ele diz? Ele fez isso para uma herança que está guardada no céu que você ainda não quer. Tem. Quer ver? Reservada no céu para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Essa herança é para quem é filho de Deus. Tá ok? Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ei, qual é essa salvação que está reservada, preparada, que só vai se revelar aonde? No último tempo. É a salvação do Espírito? Não, porque essa já foi. Mas ele está dizendo que há uma salvação que está preparada, reservada, que vai se revelar no último tempo. Aí tem o ponto. Estão entendendo o que Pedro está falando? Nisso exultais. Embora no presente, agora ele saiu do futuro e veio para o presente. Embora hoje, no presente, na nossa vida, ele diz assim, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Não, continua. Português aí tem que ler, não tem vírgula. A professora de português, você? É? Não, sou professorinha. Professorinha, mas né, ela concordou comigo. Sejais contristados por várias provações. Você tem que ler o texto inteiro. Não pode pegar uma... Sejais contristados, eu estou triste. Por quê? Ah, não, porque eu não ganhei. Não é isso que o texto diz. Ficar triste por passar por várias o quê? Provações. A tristeza aqui está ligada ao quê? A provação. Não é triste. Por que está triste? Porque o pastor nem falou comigo hoje. Eu acho que ele não gosta de mim. Não. Sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, quem tem fé aqui? Amém. Custaram a responder. A sua fé tem que ser provada. Todos os dias. Especificamente para que a sua alma seja salva. Vocês estão entendendo? Eu não posso fugir do texto. Eu tenho que ficar ali. Então, a provação da minha alma, que me faz muitas vezes ficar triste, na minha alma, é uma... Não, é uma bênção. Que é uma aprovação, é. Você sabe que a igreja hoje prega um evangelho
eu acho que ela prega 20% do verdadeiro evangelho, 80% ela não prega. E a maioria das igrejas pregam sempre o quê? Como exaltar o seu ego e a sua alma. É ou não é? Você quer ver? Irmãos, vem aqui, vamos, uma oração, fila, essa semana você vai ganhar um bom trabalho, o melhor. Você vai ser o cabeça no seu trabalho. Não estão sempre jogando? Estão ou não estão? Você vai ganhar mais dinheiro. Traga aqui, faça o desafio do dízimo da oferta, desafio de, sei lá de quê, desafio do seu 10º. Só fala em dinheiro? Todo mundo fala, pessoalmente todo mundo diz. Na internet, dinheiro, pastor, só fala em dinheiro, todo mundo só fala em dinheiro. A igreja joga o teu ego lá para cima, não é isso? Joga. Nunca que a sua alma vai ser salva. Porque estão buscando seus interesses. Bênção material. Bênçãos materiais, interesses, exaltação do ego, vai ser cabeça. Você não pode ser humilhado, isso, aquilo. Jesus disse que quem for humilhado vai ser o quê? Ele vai ser exaltado. É diferente. Você quer ser o primeiro? Seja o último. O evangelho do reino é completamente diferente. Fala. Mas, Ninguém quer essa mensagem, né? mas aí também, em outra visão, não poderia ser também. Quando se prega que Cristo, realmente, ele pode fazer um milagre, vai te salvar de certos problemas na vida, e você vê um grande número de pessoas, é sinal também que a igreja está sendo provada. Isso também não poderia ser dessa forma? Não entendi. Aonde você queria exatamente chegar dentro do que eu falei? Eu quero chegar ao seguinte, isso é um sinal que a igreja... Isso o que é um sinal? Não, O fato de pregador, pregar. o pregador ele fala muito, não, você vai receber tua bênção, e há muita gente se dizendo que quer receber essa bênção, por quê? Pelo fato de estar passando por muita provação. O que eu vejo hoje, muita gente passando por muita Porque ela está provação. com provação, ela corre atrás da bênção, da cura, da bênção, tal, isso, aquilo. Exatamente. Isso, lógico. Agora, também não é verdade que ela já está 10 anos, 5 anos pedindo isso e ela ainda não alcançou a cura dela, ou a bênção dela. É ou não é verdade? A pessoa entra 10 vezes na fila, vai no culto de manhã, vai na semana e tal. Por quê? Ela está tentando outras coisas também. Mas por quê? Porque Deus quer a salvação da alma dela e Ele não dá. Porque tem um tempo predefinido por Deus, para que ele se quebrante. Quando, na verdade, Jesus quer, se Ele já conhece o que está no coração da pessoa e tal, isso, aquilo, e Ele vê que aquilo que Ele vai fazer, ou curar, ou dar alguma coisa, não vai afetar a alma dela, porque para algumas pessoas é a mesma coisa. Jesus dá asa à cobra? Não, né? Então, não é verdade que a gente fala assim? Ou o cara é doido por dinheiro e tal, o cristão é doido por dinheiro, ou doido por posição e tal, ele vai lá, eu quero ser isso e tal, isso aqui. Jesus, ele até faz uma falsa humildade lá e tal. Nunca, se der asa à cobra ele vai ser um dominador na igreja, um dominador em casa. Para outra pessoa que é humildezinha, que está lá, que não tem dinheiro, não tem nada, Jesus coloca no coração dela e diz, eu vou fazer isso aí, um homem de Deus maravilhoso como nenhum. Ele não sabe nem falar, não lê, é gago, é mudo, como um amigo meu pastor, ele é gago. Aquele gago. Deus pegou aquele homem, mora lá no morro, lá em cima em Teresópolis, lá onde o diabo Judas perdeu a bota, sei lá quem perdeu a bota, não sabia que o diabo Judas perdeu a bota, mas o cara mora lá pilandeira. Mas Deus botou ele, por quê? Ele não está nem aí para posição, para nada. Então Jesus não dá. Ele quer fazer a vontade. Ele quer fazer a vontade de Deus. Disse, esse vai ser, esse cara é o meu, né? A gente estava falando do cara, Roberto, cara, esse homem é bobagem, esse é o cara, esse cara é meu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Pastor. Vai enaltecer mais o cara. E Deus bota ele lá e ele, só um instante, ele fala palavras de conhecimento, palavras disso aqui. Ele não está nele. Ele acabou, Sara vai embora. Ele fica todo mundo babando lá. Tem muitos que se promovem pela sua alma, pelo seu
Você sabe uma coisa terrível? Esse cara tem, carisma. Você sabe que nos seminários tem aula de como você ser carismático? Para você atrair as pessoas? Tem convencimento, né? Convencer até na pose. Cara, o cara que tá lá fica até assim. Ainda bem que não está sendo gravado. Não tá sendo gravado, né? Tá, é aqui, ó. Fora do foco. Se eu boto na missão, hein? Só um instantinho que eu tô fazendo umas poses aqui que eu não faço. O cara. Convencimento. Eu sempre falo isso com a Alessandra. Na minha época, eu falo, quando vocês tiraram a foto, isso há 30 e poucos anos atrás, não estou fazendo referência a ninguém hoje. O cara fala assim. Era assim, muita foto assim. Faz uma cara de, como diz Chicaninho, de bundão, né? Como dirá isso. Não era para falar, mas. Você está entendendo? Então tem. Você fala assim. Gente, isso é alma. Isso é alma. O poder latente da alma. É o poder da alma. Isto tem que Jesus disse. Ei. Esse não é provado. Esse, aí sabe o que acontece? Bom, deixa eu terminar de ler o texto, porque como que a nossa alma é salva? Pela bênção da provação. Diária. Estou passando provação. Ele é tão cego na alma dele que ele diz que essa provação é do vermelhinho, do inimigo, do não sei o que, do diabo. Isso é de Deus para salvar a tua alma, porque, né, Fábio? Se a nossa alma não for salva, adeus milênio. Eu vou mostrar isso daqui para frente na Bíblia. Porque as parábolas que dizem que esses vão passar no fogo de Deus, haverá choro e ranger de dentes, que é uma expressão de tremendo arrependimento. É para o povo de Deus. A gente... Não, isso é o ímpio que vai ficar lá nas trevas exteriores chorando. Não, é um arrependimento por não ter passado na era da igreja, não ter buscado as coisas de Deus, porque está cheio de cristão que está agora, aí, ó, em outras coisas, mas não está buscando. Porque não é fácil você buscar a Deus, a sua alma, vá orar. A sua alma vai dizer, que isso, você está cansado, não vai adiantar nada, estou cansado, dor aqui, dor ali. Lembra que eu dei aquela aula de 2 domingos atrás? Eu cheguei aqui, doído no corpo, febre na cama com rotavírus, vírus de não sei o quê, não interessa o nome. Eu sei que eu não podia levantar, eu falei, eu vou. Eu estava na barra, eu vou. Quem foi que me pegou? Não tinha ninguém para me pegar, eu vou. Foi Fábio. Eu entrei lá no carro do Fábio por lá, não queria nem falar, e ele falando, fala com a minha mulher. Cheguei aqui, computador, nem gravou. Gravou, finalmente gravou, não saiu o som. Eu com uma febre aqui, eu disse, a minha alma dizendo, para que eu vim aqui hoje? Eu também estava ruim também. Você também estava ruim? A nossa alma quer conforto. Você estava muito bem. Você curado. A aula estava já... E eu dei uma melhor aula, não foi? Eu disse, meu Deus, como é que eu dei essa aula? A melhor aluna, eu me lembro, foi aniversariante. Foi ou não foi? Ela matou toda a charada. Eu falei, que é isso? Olha, ela pode ser com 5 pessoas. 5 pessoas e o pastor doente na alma. Estou doente, tá vendo? Doente não, quebrado. Sabe por quê? Porque aí a glória é de Deus. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas humildes deste mundo para confundir os sábios, os entendidos. É um jogo duplo. Quebra o nosso ego, ainda confunde os sábios desse mundo. Gente, peraí, vamos continuar. Eu quero terminar isso aqui, meu Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer. Então faz agora, antes de eu A ler. respeito da alma. Da alma. Falou, já vi- Da sua alma ou da dele? Ou da minha? Não, É genérica, né? eu já Tá havia bom. pensado, isso eu cheguei até Mexe a com quem tá um ponto em quieto. relação a isso. Não sei. Eu sério, eu tô sério. Tem pessoas que são assim, que aparentemente são tão carismáticas, tão bondosas, tão bacanas e às vezes sofrem tanto, assim.
Aí eu, meu Deus, mas por que isso? A pessoa busca a Deus, eu percebo isso. O que acontece? Aí eu havia pensado, será que, né, assim, pensando assim comigo mesmo, Nem falou com ela. a Bíblia, não. Será que Deus dê a essa pessoa um poder aquisitivo alto, social? Será que a pessoa seria isso mesmo? Ou será que isso é uma máscara que a pessoa usa? Porque várias vezes me perturbou, assim, a minha pessoa... Você está falando que essa pessoa pode ser crente ou não crente? Eu preciso saber. Não, ser evangélico. Uma Tá pessoa buscando cristã. a Deus, mas Tá. sofre. Tem Tá. doença, tem problema. Não, em relação a todo, assim, que eu percebo. Tá. Mas por que na igreja as pessoas sofrem, então? Será que aquilo ali... Aí o senhor hoje esclareceu, que precisa ser... Quebrar na alma dela em outras áreas. Porque talvez se der a ela muito... Asa, cobra, como eu falei, vai voar. Eu já pensei. Aí a alma dela, olha, Porque, olha só, a Bíblia até fala Concordo. um salmo que diz assim, poxa, Deus, eu vejo o ímpio progredir, Prosperar e tal. prosperar, Tem vários textos. e eu aqui pagando, não sei o quê. Aí ele fala, olha, espera, você vai ver. Você vai ver o fim dele. Então, quer dizer, Deus está dizendo, olha, fica no teu quebrantamento É. aí. As nossas provações têm a ver com todo mundo, com a gente, com o outro, com isso e aquilo. Porque, na verdade, Paulo, quando ele descobriu isso que você falou agora, isso que eu estou falando, lembra um texto que ele diz assim? Ele começa com um texto dizendo assim, pelo que... Começa exatamente assim, não me lembro agora onde está. Pelo que tenho prazer nas aflições. Repete, o tradutor, você tem prazer nas suas... Eu tenho prazer quando vou no shopping comprar roupa, né? Mulher, não é assim? Você é irônica. Eu gostei da irônica. Você não está vendo São Jorge, Salve Jorge, Viva Jorge? É hipocrisia Não tem. falar que não gosta. Gosta. Gosta! Ela, quando tá brava lá, tá pau da vida com ela, lá vai ela pro shopping comprar 10 roupas. Não é assim? Nós temos prazer quando tá cheio de dinheiro, não é isso? Quando você não está doente, quando você não tem provação, quando tá tudo bom, não é isso? Paulo disse, eu tenho prazer nas aflições, nas lutas, nas dificuldades. E ele diz, porque quando estou fraco, aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco na minha alma, que Deus me quebranta, eu sou salvo, eu mudo aquelas situações e eu fico firme. Então, não vá em igrejas que só vão te botar para cima, que você, Cristo, já... Frase do demônio, que é Jesus já morreu na cruz, já sofreu. Você não precisa sofrer mais. Assinado embaixo, demônio. E está cheio de pastor pregando isso. Peraí. Paulo tem prazer. Se Paulo fosse hoje nessas igrejas, ele nem entrava. Os pastores diziam, esse cara é Paulo, apóstolo Paulo, isso não é nada, isso é um perdedor. Não é verdade. Ele tinha prazer, eu sei que... Ele escreveu, olha, eu fui isso, aquilo, fui aquilo, fui... Levei 3 vezes 39 chicotadas nas minhas costas, que se eu recebesse 40, morria. Não sei porquê, mas fisicamente... Eu sei que está perigo entre patrícios, entre irmãos. Eu sei o que é passar voragem no mar, isso tudo. Perdedor aos olhos. Não, mas porque o Paulo era, como diz os argentinos, um creído. Você sabe o que é um creído? Nariz em pé. Orgulhoso. Cheio. Defendia Deus e tudo mais, matando os cristãos. Deus falou que esse cara não entende nada. Era besta ao quadrado. Tanto que o chamamento dele, Deus falou, esse aqui vai ser salvo na sua alma, eu vou tratar com ele maravilhosamente. Pá! Chegou o cara, caiu lá do cavalo, já foi logo quebrantando e falou, quem está falando comigo? Sou eu, Jesus, Saulo, a quem tu persegue, ainda chamou ele
falei, eu? Sim, o senhor mesmo. Agora tu vai me seguir. Tá bom. Qual é o meu ministério? Ele disse, o teu ministério é sofrer. Diz lá, eu vou te mostrar o que importa sofrer pelo causa do meu nome. Cara, se fosse um chamamento assim, vamos ordenar o irmão Luiz. Ó, irmão, né? Eu vou porque ele é um homem quebrantado, ele vai dizer glória e amém. Espera aí. Eu vou te mostrar o que importa sofrer pelo meu nome. Será um instrumento meu no meio de tudo isso, isso aqui. Deus fez isso com Paulo, esse foi o chamamento dele, e ele estava preparado para sofrer aonde quer que fosse. Os melhores amigos dele, os outros apóstolos, Barnabé e tal, abandonaram Paulo com medo de sofrer. Vamos para Roma, não, coisa nenhuma lá, estão matando os cristãos. Ele disse, Barnabé, vamos embora. Paulo disse, não importa, eu sei. Ele sabia que a alma dele era muito tremenda. Tanto que lembra aquelas 3 fases da vida dele, disse, olha, eu não consegui ainda chegar onde eu quero, eu estou com medo de pregar para os outros e ser o quê? Desqualificado. E as pessoas não entendem e dizem, ele está com medo de perder a salvação. Não pode perder. Ser desqualificado para viver no reino milenar. Isso pode sim. A alma que não for quebrada, salva, vai ser quebrada na era do reino milenar. Querendo ou não, se você não aceitar a salvação, se você não for salvo na sua alma, quebrantado aqui, vai ser quebrantado na era do reino. O pacote de Deus, a economia de Deus, ela é perfeita. No seu espírito, a salvação que define a vida eterna, essa no espírito tem que ser hoje e agora. Não existe salvação, não existe, já falei de purgatório, para ninguém ficar... Purgatório é a maior mentira do Papa, do demônio, do diabo, que está tudo no mesmo pacote. Não existe purgatório. Pagar pecado, ser salvo depois com oração, não existe nada disso. Porque todo sofisma e toda heresia sempre tem uma base de verdade. Aprenda isso. Tá, mas deixa eu terminar de ler, porque já tem 1 hora de aula. E eu não ia falar hoje, meu Deus, ia falar sobre o julgamento sobre a casa de Deus. Que vai começar por nós. Onde é que está? 8 agora. Preparada para a salvação, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, vírgula, agora anota aí, grifa, na sua Bíblia, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A sua fé foi usada para quê? Para a salvação do seu espírito. Depois, o fim da vossa fé, no meio das suas provações. Para quê? Tem 2 pontos. Para a salvação da vossa alma. Pedro sabia o que estava falando. Isso aqui, a salvação do Espírito, está no início que ele falou. E a salvação da alma está ligada, se necessário, ser contristado por várias provações. Não tem outro caminho. A nossa alma é salva no momento em que ela é quebrada. E quando você é quebrado na sua vontade, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua mente, naquela hora,
Deus fala no seu espírito e você começa a... Porque a maior salvação que todos nós precisamos é de uma coisa chamada orgulho. É ou não é? O veneno que Satanás lançou sobre a humanidade, se tem um pecado, é o pecado do orgulho. E o pecado do orgulho é que faz você ter as outras coisas. Porque Satanás caiu só por causa do orgulho. Ele que era o governante do mundo de então, durante anos, sobre criaturas aqui na Terra. Isso vai ser parte da nossa aula um pouco mais adiante. Quando o orgulho subiu no coração e ele disse, eu serei maior que Deus. E o orgulho é o veneno do Satanás que acompanha tudo. As obras da carne e da alma são prostituição. Você pode ver que essas obras estão divididas em seções. Do corpo, prostituição, lascívia e tal, ligado ao corpo. Inveja, ciúme, não sei mais o que, estão ligados à alma. E a feitiçaria, não sei o que, essas coisas estão ligadas ao espírito. É dividido de 3 em 3, tanto que são 9 obras. Mas tudo isso está ligado ao quê? Ao orgulho. O que Satanás quer? Encher os pregadores, os pastores de orgulho. Veja a nossa igreja. Eu fui na igreja de um pastor recentemente. O cara não tinha nem... Posso falar? Posso. Não tinha nem 20 pessoas na igreja dele. Ele disse, não, nós vamos ganhar esse lugar aqui para Cristo. Tipo o bairro, o local que está. O cara... Eu fiquei olhando porque eu conheço a situação. Eu conheci ele. Eu disse, mas o orgulho está tão alto. Que eu disse, primeiro tem que ganhar ele, quer dizer, eu pensei. Tem que vencer a alma dele. Porque você quer ver uma coisa? Ele estava tão... É verdade, ele estava tão cheio, porque eu conheci o menino, ele era do seu tamanho. Quantos anos você tem? Ele tinha 9 anos. E agora estava cheio de... Aí eu fui lá humildemente na base. Eu conheci, ele tinha 9 anos, não era nem convertido, andava na igreja perturbando a gente, todo mundo lá na igreja que eu era, e tal, que eu sei, hoje ele está tão cheio que ele está desse tamanho. Primeiro que eu não reconheci, eu pareço mais novo que ele. E anda perturbando todo mundo na igreja, então. Gente, o orgulho leva à manifestação dessas coisas da alma. E sabe o que vai acontecer? A maioria das pessoas que vão para o reino de Deus, segundo as parábolas, quando nós vamos estudar todas as parábolas que falam sobre o reino, quem vai entrar, quem não vai entrar. Sempre você vai ver que os primeiros no reino, pela relação de Jesus, quem são os primeiros e quem são os que vão ficar fora. Ele diz para os líderes religiosos da época, os escribas, os fariseus, porque não pensa que fariseu era totalmente ruim, não. Os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Só que tinha muito fariseu que alongava as franjas e aqueles rituais só para serviço das pessoas. Isso que Jesus condenava. Porque fala em fariseu na Bíblia, todo mundo pensa, não, o cara é um fariseu. Fariseu, a doutrina deles era certa, mas a manifestação deles era errada. Então Jesus condenou e disse, vocês são sepulcros caiados, vocês estão fora do meu reino. Não tem nada a ver com a salvação, era o reino milenar. Pelo contrário, Jesus falou, no meu reino de 1000 anos, e em primeiro lugar vão chegar quem? Nem a letra da Bíblia você lembra? Meretrizes. As prostitutas e as meretrizes vão ser as primeiras. Procederão. Epa, peraí, prostituta e meretriz de Jesus? Que reino é esse? Vai ser uma zorra. Prostitutas e meretrizes, lógico que foram salvas no espírito. Sabe por quê? Porque uma prostituta, uma meretriz, ela já passou por as maiores vergonhas que um ser humano no seu ego passa. É ou não é? Meu Deus, é ou não é? Mas quando ela confessa Jesus, e Jesus salva, limpa a vida dela,
ela não tem mais nada do que se orgulhar. Quem foi a pessoa que estava na ressurreição de Jesus? Aonde estavam os discípulos? Escondido atrás de 7 chaves, com medo de pegarem ele. Maria Madalena, que tinha 7 demônios. Ela devia ter pombas, giras e coisas, porque tem demônios de prostituição. Ela devia ser... No entanto, quando Jesus alcançou ela foi a mulher que estava lá. Ela disse, no meu reino, primeiro são elas, porque a alma delas foi salva. Não é o espírito, porque no espírito é muito fácil. Tem pessoas que começam bem, são transformadas no espírito, mas começam a crescer no evangelho, crescer com dinheiro, com posição, e se acham e tal, e fazem distinção. Tem pastor, eu conheço pastores que não dá mão para o irmão crente pobre, e se for afrodescendente, né, tem que falar afrodescendente, mas não, sabe por quê? Porque ele agora se acha. A alma dele tem que ser quebrada. Deus vai fazer com a filha dele, case com um negro, um homem de Deus que vai amar e tudo. Você sabe de uma coisa, eu só vou contar isso aqui, para terminar. Eu vou te contar a verdadeira história do avivamento americano, já vou fechar aqui. O meu Deus é um Deus que quebra a alma, porque os americanos são a maior potência do mundo, sempre foram, e se acham, e tal, somos os melhores, e tal, isso, aquilo. Eu vou te contar a verdadeira história. Você já ouviu falar sobre o avivamento que começou na rua Azusa Street, em Los Angeles, em 1902, o avivamento do Pentecoste, todo mundo falando em língua, cura, manifestação. Um homem que tinha mensagem maravilhosa. A casinha dele era... Nossa, aqui é um palácio. Lá em Los Angeles era assim, era um barracão. Parecia uma favelinha cheia de madeiras assim. Ele alugou um barracão. Ele queria fazer um seminário no Texas, se não me engano, no estado de Texas, que era um seminário muito coisa, mas não aceitavam negros, porque ele era negro. Pois é. Ele era negro, e tem mais, ele era cego de um olho. Peraí. E ele era um convertido, ele queria entrar no seminário, e foi lá no seminário, e o seminário não aceitou ele. Finalmente, disseram para ele, você pode sim, o seminário é aqui, ó, tinha assim, lá dentro tudo direitinho, botaram uma carteirinha para ele do lado de fora da janelinha, lá fora, porque ele não podia se misturar com os outros seminaristas, sabe como é, né? Botaram ele do lado de fora e ele ficava ouvindo a aula dali e tal, acabava, tinha que ir embora. Todo mundo se formou, ele se formou. Deus ia começar o avivamento que veio do Canadá e ele se formou, foi para lá, pegou um púlpitozinho de nada, ceguinho de um olho, e ele começava a orar. Sabe o que ele fazia quando ele começava a orar? Ele pegava uma caixa de sapato. Hoje em dia é tudo plástico. Quem é da época de sapato? Você comprava um tênis, viu numa caixa de sapato fedorenta, né? Cinza, sem nada. Ele pegava a caixa de sapato e fazia assim, ó. Ele começava a orar, porque ele era tão humilde. Gente, isso é história. Ele era tão humilde que ele botava aquela caixa de sapato, ficava orando, porque ele tinha até vergonha. Ele era tão humilde diante de Deus e ficava lá, ó Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Deus falou, eu vou começar o meu avivamento nesse país em 1902. Até então, os Estados Unidos não era nada. Quando ele começava a orar e começava a pregar e fazia curas, sinais e maravilhas, eu queria estar lá para ver. Os outros, o Espírito Santo caindo, falando em língua, profetizando, e ele não fazia quase nada. Deus usa as coisas fracas para envergonhar, e eu fico imaginando, naquele seminário, se deram um diploma para ele, se colocaram alguma vez para ele alguma coisa. Não. Mas quem sabe aqueles colegas de ministério chegaram lá com isso e aquilo, e ele orou e tal. É assim que Deus usa. É uma questão
Não de cor, não de cegueira, questão de ego humano. Que na nossa igreja tudo é... Deus está falando muito mais. A palavra que Deus está falando hoje em dia, que vai mudar a nossa geração, não é o que você está vendo aí não, porque pelo contrário, a própria mídia mostra que o povo tem mais povo fora da igreja, cansado com essas coisas, isso e aquilo. Você sabe quem é? São aqueles que estão orando com a caixinha de sapato aqui, que mal sabem falar, porque Deus já tem falado por profecia através disso. E o que mais precisamos hoje em dia é de um avivamento maior do que aconteceu em Azusa Street, em 1906. Porque a nossa geração, a igreja hoje precisa de um avivamento. E eu quero e eu tenho certeza que você seja parte disso. Mas deixa, se necessário for, seja contristado para Deus salvar primeiro a sua alma. E a vida de Deus na sua alma, não importa se você é branco, preto, cego, se sabe falar ou não sabe. Deus vai te promover, você vai levantar. Eu estou orando para Deus colocar a pessoa quebrada na sua alma, salva na sua alma, para levantar na Barra da Tijuca e mostrar o que é o verdadeiro evangelho. Porque lá se fala em dinheiro. Compramos um terreno. Eu não tenho nada contra, só estou dizendo que eu ouvi. Ele já tem um terreno que vale 40 milhões. Compramos mais um de 25 milhões. Eu não estou contra nada, eu só estou mostrando, porque tem muita humildade que é falsa. Eu não estou fazendo acusação, eu estou falando genericamente. Mas é pior que existe. Não, você pode usar uma roupinha humilde e ser tão orgulhoso, e você pode usar uma roupa muito coisa e ser humilde. A humildade, ela é expressa na sua alma, não na sua parte exterior. O cara usa assim, usa... Além de você ser coisa, é cego. Que o Espírito Santo quebre a sua alma, amém? Amém. E a minha também. Fala um amém mais alto. Amém. É ou não é? Amém. Se você ficar triste por causa disso, dê glória a Deus. Dê glória a Jesus. Chore lá no canto com Ele. Porque ainda tem coisa na sua alma que envergonha Jesus, né? Verdade. E envergonha você também, não é? Isso é verdade. Não precisamos dizer o que é, né? Amém? Amém. Seja honesto contigo mesmo, seja honesto com Jesus, e você vai ser um instrumento para mostrar o que é o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. Da Telhão falou assim, que isso? Vamos orar? Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo, vamos orar aqui pela nossa amada irmã, vem cá. Nós vamos abençoar. Queremos o melhor para a vida dela, para a vida de cada um. Vamos pedir que o Espírito Santo caia. Se você lembra da... Temos mais 5 minutos ou não? Temos? Não, vamos orar com ela. Vamos começar. Comece a orar aí, gente. Comece a abençoar a vida da Ivana. Porque, olha, o Espírito Santo está fazendo um trabalho tremendo na vida dela. Amém. Como está fazendo na sua vida também. Nós queremos abençoar mesmo. Nós estamos aqui diante do Espírito Santo. Não importa. Não, o pastor não fala. Nós queremos abençoar uma irmã de Deus que está sendo quebrantada, mas que está sendo transformada e que vai ser um instrumento poderoso na mão do nosso Deus. Vai envergonhar grandes. Amém? Amém. Amém. Sabe por quê? Tem. Só de estarmos aqui neste lugar é graças à vida dela. Né, vovó? É mãe, filha e avó. É família abençoada. Não é não. Você não sabe o que ser abençoado. Deus sabe o que é. Amém? Levante a sua mão. Comece a abençoar aqui. Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja, Pai. Bendito seja o nosso Deus. Agradecemos a Ti. Agradecemos a Ti. Abençoe a vida. Fale com Jesus. Agradecemos ao Teu nome, Pai, que com
profundo amor tu abrigou ela. Um profundo amor tu entregaste a tua família. Essa família aqui que tem amado. Essa família que tem a tua graça, a tua conhecimento, Deus. Ela possa tomar vida, ela possa fluir, Senhor. Ela possa ser instrumento, Senhor, de vida, Senhor, para abençoar a tua vida, Senhor. Obrigado, Graças a tua mão poderosa, recebendo a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra dela, Senhor, as leis que ela imagina, porque os teus pensamentos são maiores, Senhor, maiores para aleluia, Deus. Que ela verá que de primeira mão, aquela primeira a sua alma familiar, Deus, todos aqueles laterais, alegria, pelo teu nome, pela tua palavra, pelo teu amor, verdade, que faz sim, realidade do verão. Aqui está a tua igreja, aqui está a tua igreja, que é o maior Senhor reconciliado, a fazer, Senhor, liberar a ordem, liberar esse serão agredidos. Vai, meu Deus, vai, nosso Pai, e a bondade da vida, e que seja para a honra, para a glória, Senhor. E também nos traz, obrigado, obrigado, você não sabe o que Mas chegou, Pai, o momento da sua alegria. Obrigado, obrigado pelo quebrantamento, porque para a tua Deus, vai levantar a tua palavra que eu adoro. Vai exaltar ela nos teus primeiros. Que louvar o nome daquele que é o Senhor dos Senhores. Aquele que é poderoso para fazer isso, não está mais que passou. Que tu está cuidando da Ivana agora. Que sejamos todos quebrantados, que houve para a tua glória, toda a área da Deus, estabelecido toda a área, poder para concluir a tua igreja. Estaremos cumprindo todas as coisas, Senhor. E prosperarão para toda a área da tua área, toda a área da tua sabendo que nem nada que eu posso fazer parar de glorificar o teu santo nome, de engrandecer aquele que fez fazer e operar grande maravilha que eu vi. Ela está sendo alimentada por ti, obra gloriosa. Sua alma, todos os irmãos aqui presentes, os irmãos que revelação do seu corpo, saem violados para glorificar o teu nome, porque eles creem, Senhor, que haverá um reino onde estará o Deus e cremos. Por isso, Senhor, que essa tribulação que vem do Deus, seja para uma bênção, para a salvação
da alma, Senhor. Porque cremos, ó Deus, cremos, ó Pai, no teu poder soberano, Senhor. Cremos, ó Deus. Senhor, glória a Deus, ó Pai. Vem, Deus, sabemos, Deus, O Espírito Santo está caindo, enchendo os irmãos com poder, com línguas, com dons, para glorificar a Deus. Que você seja abençoado também nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, caralai. Há poder de Espírito, de profecia, de palavra viva, porque nós estamos aqui em humildade diante do nosso Deus. Seja cheio do Espírito. Aleluia. Seja cheio do Espírito. A fogo de Deus sobre essas vidas. Há um transbordar. Glória a Deus. Chegar aquele dia, agora não hora do Espírito. O Espírito Santo vai cair sobre você. Você vai profetizar. Você vai orar no Espírito. Aleluia. Louvado seja nosso Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Que está aqui entre nós. Bendito seja nosso Pai, poderoso Pai, pelo na vida dos seus filhos, Deus, tem feito, Senhor, na alma, Senhor, tem salvado, Senhor, vidas e famílias, Senhor, alma de cada um, que vai batalhar para quebrar a salvação, para colocar na nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que deixou Deus já fez, ó Deus, de maravilha. E nós, ó Deus, podemos dizer como Paulo, podemos trazer, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que nós receberemos a coroa da vida. Sabemos, ó Deus, que nós somos a morte por Jesus. E sabemos que Deus, frutos, ó Deus, para abençoar outras vidas. Porque tu colocaste, pastor, tudo na nossa vida, Senhor. A ser mais um evangelho, mas fica na salvação do seu corpo. Pois já fizemos na vida do seu filho, teu povo aqui, na vida do seu irmão. Família de Senhor Cristo, a família do Senhor Cristo, por todos nós que estão aqui presentes, estaremos na mesma fé, essa fé que vence o mundo, essa fé que não é Deus, Deus, Ele já fez mal em tua vida, restaura a tua mente, restaure nas tuas decisões, na tua alma, Espírito Santo,
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. A graça do Senhor esteja com você, com a sua casa, com seus filhos, com seu trabalho, com a sua igreja, com seu pastor, com seus netos. A obra de Deus começou na tua vida esta noite de uma maneira singular. Aleluia. O Espírito Santo tem enchido o teu espírito e agora você vai começar a transbordar. Amém. A palavra de João 7:37 diz que do seu interior fluirão rios de água viva. São os rios da vida de Deus manifestado na tua alma. E o Espírito de Deus vai endossar. Que a graça do Senhor esteja com você. Que a graça do Senhor esteja com você aí na internet. Seja sarado, curado, restaurado na tua mente, nas tuas emoções, nas tuas decisões. Seja cheio do Espírito Santo. Que a graça do Senhor acompanhe você. Nós estaremos aqui no próximo domingo, neste horário, glorificando ao Senhor. Temos que terminar aqui na internet, porque alguma coisa ainda está acontecendo aqui. E nós sabemos que é obra do Espírito Santo. Então, uma boa noite para você. Em nome de Jesus. Até a próxima semana. Amém. Amém.